Hoje eu vou fazer uma leitura sobre essa situação que está acontecendo. Eu vou jogar 5 cartas. Já estou embaralhando, mas eu já embaralhei ela bastante. E vou começar com a leitura. A primeira carta ela vai ser a energia desse momento, que as pessoas estão em casa, que estão de quarentena. E a segunda vai ser o que a gente precisa aprender nesse momento. A terceira carta é o que a gente tem que ficar atento. A quarta carta é o que a gente tem que fazer. E a quinta carta é para onde essa situação está indo. Eu não costumo fazer cartas para prever o futuro. Essa última carta é energeticamente qual que é o potencial dessa situação. Não, mas assim, o que vamos focar no que está rolando nas outras cartas, né? Eu gosto de deixar a carta que fica embaixo do deck, que geralmente mostra como chegamos até essa situação. E é bem interessante que tenha caído o 10 de espadas, mas vamos chegar ali nesse momento. Interessante. Legal que eu vi algumas leituras e eu vi que algumas leituras já tinha caído a sacerdotisa. Eu achei interessante que caiu nessa leitura, mas vamos por partes então. Tá, como a gente chegou até aqui, né? Aqui é a carta do 10 de espadas. 10 de espadas é aquele momento, né? Você vê que literalmente a carta ela mostra uma pessoa deitada ali, né? Toda esfaqueada, digamos assim. É como se a gente tivesse chegado no fundo do poço e não dá pra descer mais além disso, né? E o único momento aí é você se levantar em relação a isso. Eu acho que faz muito sentido, porque a humanidade ela chegou num ponto onde os recursos eles já estão assim totalmente sendo utilizados de uma maneira irresponsável. Então é como se, sim, precisássemos de tudo isso para ver essa situação. Mas vamos pelas outras cartas, né? A energia do momento é a carta do mago. Achei muito interessante, que é o arcano número 1 e é o arcano maior. Achei muito interessante também que caíram 3 arcanos maiores aqui nessa leitura, o que é sinal que são energias muito intensas que estão aí em volta desse assunto. E a carta do mago, ela fala de inícios, ela fala da gente começar. Você vê que o mago ele tem todas as ferramentas que ele precisa para poder fazer um início. Então é como se toda essa situação que as pessoas estivessem passando fosse uma oportunidade para criação. E aonde a gente tem todas as ferramentas para criar. É curioso isso, né? Porque talvez nesse momento muitas pessoas não estejam vendo dessa maneira, né? Muito pelo contrário, como se elas não pudessem ter essa oportunidade de criação. Porém, essa pausa, né, e esse repensar de ações tem um potencial muito grande para a gente começar. A carta do mago ela fala muito isso, né? Você vê que também tem o símbolo do infinito ali na carta e ele aponta para o céu e também aponta para a terra, né? Como se fosse uma conexão entre, digamos assim, o cosmos e a terra, né? De uma maneira mais esotérica, mas de uma maneira mais psicológica e mais de ação. É uma carta de ação, é uma carta que diz que temos todas as ferramentas para agir. E essa é a energia do momento. Então, cada um vai interpretar da sua maneira, né? O aprendizado do momento é a carta da sacerdotisa. E é a carta número 2, é meio que a sequência, né, da carta do mago. E a carta da sacerdotisa é uma carta de não ação, eu não diria passividade, é uma carta de você sentir e saber, né? E aflorar a sua sensibilidade e a sua intuição. Como aprendizado, né, essa carta ela tá na posição de aprendizado, eu diria que nesse momento a gente tem que aprender a sentir mais, observar os sinais, ligar meio que os pontos em relação a isso e saber esperar também. Eu não diria assim, esperar sem fazer nada, mas aquela coisa de como eu posso dizer?
de reorganizar mesmo, de utilizar a intuição. Não sei o que mais eu veria a respeito disso, assim. A carta da sacerdotisa como aprendizado. Qualquer coisa a gente pode voltar, assim, nela, mas pra mim eu acho que eu vejo muito como aprendizado a gente saber sentir mais. Talvez com essa pausa desses estímulos, assim, de várias coisas do dia a dia, talvez isso ajude as pessoas a sentir mais a vida que elas têm, a vida que elas criaram, talvez estando mais em casa e perceber que sim, é possível criar nesse momento e também seguir a nossa intuição, sem essas influências externas também, porque às vezes a gente tem tantas influências externas de outras pessoas, de outros estímulos e referências, que a gente não consegue entender a nossa própria voz. E a carta da sacerdotisa, ela também fala da gente encontrar a nossa voz interior, né? E eu acho que talvez o aprendizado seja esse também. O que a gente tem que ficar atento, caiu as de espadas. E as, né, tem a ver com inícios. E talvez essa coisa do atenção seria... E espadas também tem a ver com o pensamento, né? Esse naipe dentro do tarô. Então, a gente tem que ficar atento que há um início de novos pensamentos, de repente até epifanias aí, durante esse momento. Essa espada, ela também fala de cortar o que não serve mais. Então, talvez, assim, eliminando esse monte de coisa de uma maneira forçada, a gente consiga perceber que esse excesso não é tão necessário. A gente, talvez, isso de ficar atento, né, a esse início, a essa epifania, nos leve à conclusão de que, sei lá, precisamos sobreviver com menos, ou podemos viver com menos, com qualidade. Talvez o aprendizado seja descobrir o que você precisa para você poder viver com qualidade. Que uma das coisas também que foram ditas bastante era em relação a isso, né, do tipo, melhorar a nossa qualidade de vida, né, e perceber como a qualidade de vida é importante. Então essa carta aqui do As de Espada, nessa posição de o que a gente tem que ficar atento, talvez seja isso, de ficar atento que os pensamentos sobre certas coisas estão mudando, a gente tem que ficar atento que novas ideias vão surgir e que muitas coisas que não servem mais precisarão ser cortadas para que esse início aconteça. Você vê que tem duas cartas que falam de início, então de fato não é o fim do mundo, na verdade é o início de algo. Porém, a gente precisa ter clareza, que essa carta também fala de clareza, para poder criar um novo começo com uma qualidade melhor. E a gente sempre tem que seguir a nossa intuição para criar coisas que fazem sentido pra gente. Chega de criar coisas por criar, vamos criar com consciência, com intuição do que é que faz a gente feliz de verdade. E, bom, a carta que diz o que a gente tem que fazer nesse momento, eu acho muito engraçado que caiu a carta da Roda da Fortuna. Porque a carta da Roda da Fortuna, ela não é uma carta de ação. Ela é uma carta de confiança e você confiar no universo. A mensagem da carta da Fortuna ela também fala de coisas que não estão no nosso controle. Então, talvez a ação, essa carta, nessa posição de ação, talvez ela diga o seguinte, de confiar no universo, confiar nas coisas que a gente não pode controlar, principalmente, porque se a gente não pode controlar coisas externas, que é justamente o que está acontecendo, né? Toda essa situação, ela faz com que a gente veja o quão a gente não pode controlar certas coisas. E é engraçado que o timing, né, dessa carta da Roda da Fortuna diz exatamente isso, que é uma ação que o que a gente não pode controlar, não vamos tentar controlar, vamos controlar a nós mesmos, né, que é olhar para dentro e criar com o que a gente tem, mas coisas externas que tem a ver com o mundo, deixa rolar, enquanto a gente faz as coisas nossas. Então, assim, a Roda da Fortuna é engraçado porque é uma carta realmente que fala de não ação. Então,
Sinto informar que eu não vou poder dizer o que é melhor agir, mas eu acho que talvez com essas informações dê para você refletir o que é melhor para agir nesse momento, né? E o que eu achei até interessante também para onde a situação está indo é a carta do Três de Copas. E o Três de Copas ele fala justamente de pessoas se juntarem, fala de celebração, fala de entretenimento também, de felicidade, mas assim, é engraçado. É engraçado porque, assim, essa situação toda de isolamento, de introspecção, de não ser tão controlador com coisas externas, tem um potencial de fazer com que as pessoas percebam que é importante celebrar, que é importante, sim, se juntar com pessoas, que é importante, sim, o contato com outras pessoas e essa conexão. E essa conexão vai além da conexão física, porém, nada substitui a conexão física. Então, eu achei bem leve essa carta do Três de Copas ter aparecido nesse momento. E também o fato dessa carta do 10 de espadas estar no fundo do deck mostra que o pior pode já ter passado, que agora é um potencial mais pra gente entrar na nossa consciência, ver as nossas mensagens e intuições da nossa trajetória pessoal para depois compartilhar isso com as outras pessoas e celebrar. E lembrando que a carta da Roda da Fortuna ela diz de coisas que precisam acontecer. Se você acredita em destino, eu poderia dizer que essa carta tem a ver com, sim, com coisas aí que precisavam acontecer. Se você não acredita, eu vejo que de uma maneira mais racional também essa carta ela pode ser interpretada como situações externas que a gente não pode controlar, tá? Acho que é isso, acho que essa leitura ela ficou bem coerente com o momento. De repente, semana que vem eu posso jogar alguma outra, não sei, não prometo nada. Acho que é legal refletir sobre essas cartas. 10 minutos. E é isso então. Até mais.